Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 3º, na parte Progressão dos Mundos, que foi trazido por Santo Agostinho em Paris em 1862. Então, através da psicografia dos médiuns, Santo Agostinho nos traz esta página. O progresso é uma lei das leis da natureza. Aliás, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, nessa progressão dos mundos, Santo Agostinho nos traz que nada é estacionário, assim como os espíritos progridem, os mundos que eles habitam igualmente progridem. Então, tudo passa por um processo de progressão e é imperceptível. Na mesma geração, se percebe pouco, mas estudando-se o passado, percebemos claramente esse progresso em todos os sentidos, E ele termina ali falando desse momento que vivemos, desde o alvorecer do Consolador, nós temos então já o início dessa transição paulatina de mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então vivemos essa transição. E para completar esses aprendizados que nos trazem todas essas colocações desse capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em que nos leva a pensar, a refletir nessas tantas moradas de mundos, nessa pluralidade dos mundos habitados, moradas de mundos que acolhem a encarnados, Então mundos feitos especialmente, construídos especialmente para encarnados, e mundos, colônias, postos de assistência, casas de assistência que se encontram no plano espiritual, atendendo aos espíritos nas suas mais variadas condições.
E um livro que traz bastante apontamentos nesse sentido, entre tantos, de André Luiz, é Obreiros da Vida Eterna. E vale a pena nós visitarmos o prefácio de Emmanuel. Ele já começa com um título profundíssimo, Rasgando Véus, porque é justamente o que essa doutrina nos traz. É o desvendar, é o rasgar véus, nos mostrando aquilo que era velado. Por isso que Jesus nos disse, logo no início desse capítulo, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Jesus fala dessas tantas moradas, né? Desses mundos que nos aguardam. Então, vamos lá ao prefácio de Emmanuel. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece um non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Então, esse nada além disso, não além disso, acaba ali que foi trazido pelos cultos religiosos até então, né? Até a chegada do Espiritismo, e permanecem, de certa forma, permanecem ainda esses conhecimentos bastante velados, nada além disso, não além disso, né? Como se não fosse dado ao homem penetrar esses mistérios tão necessários ao fortalecimento da sua fé, da sua compreensão, na continuidade da vida, né, na imortalidade da alma, sem dúvida nenhuma, aprendizados importantíssimos, porque é preciso que entendamos, crer verdadeiramente, é preciso que se entenda no que se crê, no que se confia, no que se acredita. Para não dizermos mais eu creio e sim eu sei, não é? Continuando. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã?
Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sobre limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar o inferno, onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando um novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas
da erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca quase sempre brilhante dos que impenitentes incorrigíveis. Aliás, dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Emmanuel. E para completar esse belíssimo e profundo prefácio que dá uma clareza muito grande, né, de como se dá, de como as coisas se passam ao nos depararmos com o plano espiritual, no estado de erraticidade, né? E definindo muito bem que não há inferno eterno, não há paraíso sem trabalho, né? Inoperante. Então, tudo isso que fica tão claro para nós, vamos buscar logo no primeiro capítulo, quando um instrutor, ele coloca que ele se dedicou muito a essa escalada evolutiva. Quando ele percebeu a importância do progresso, ele se empenhou demais na escalada evolutiva. E ele fala: também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados, encarnados lutavam uns com os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres, de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecerá? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer,
para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos, a ciência e a religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores de cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Detive-me então e voltei. Ficam para nós então esses profundos ensinamentos para a nossa reflexão, para a nossa compreensão dos nossos destinos, daquilo que devemos buscar, aquilo que deve se fazer, o nosso ponto, a nossa vontade, a força maior que nos move. Que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos iniciar o capítulo Ilusão. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. A criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser o modelo perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões.
e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas, como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indignamo-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade, e quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamo-los. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém pudesse corresponder ao nosso amor, e assim criamos sonhos românticos entre fantasias e realidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados, socorrendo lindas donzelas em perigo são úteis e benéficas, desde que não se transformem em ilusórias bases da existência. Elas podem incitar os delírios de uma espera inatingível em que somente um príncipe de verdade tem o privilégio de merecer uma princesa disfarçada ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões, que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Essa é a questão 873 do Livro dos Espíritos. A resposta: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, voltando aqui, o sentimento de justiça está em a natureza. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando nossos sentidos mais profundos e observando o que nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração, conforme asseveram os guias da humanidade, é promover a independência de nossos pensamentos e viver com senso de realidade. Aliás, são essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial
trabalhando em favor de nosso desenvolvimento integral. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Muitos de nós conservam a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, de que o poder e a fama garantem o amor, de que a força bruta lhes protegerá de uma possível agressão e de que a prática sexual lhes daria uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-las. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Enquanto usarmos nossa mente sem que ela esteja ligada a nossos sentidos mais profundos, ficaremos agarrados a esses valores ilusórios. Às vezes, na denominada educação ou norma social, assimilamos as ilusões dos outros como sendo realidades. Aprendemos desde a mais tenra idade que certas emoções são ruins, enquanto outras são boas. Importa considerar, no entanto, que as emoções são amorais e que senti-las é muito diferente do agir com base nelas. Eis quando passam a ser uma questão moral social. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro. E aí vem a questão 863 do Livro dos Espíritos. Vou ler inteira, tá? Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escala. Colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar, enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. São os comportamentos adequados que promovem o bem-estar dos grupos sociais e, inquestionavelmente, são necessários à harmonia da comunidade. As emoções são simplesmente emoções. É importantíssimo aprendermos a perdoar e sermos compreensivos, desde que façamos isso agindo por livre escolha, não por medo ou por autonegação emocional. Na maioria dos casos, damos a outra face não por uma capacidade de livre expressão e consciência, mas usando falsas atitudes de compreensão e espontaneidade. Para que nossos atos e comportamentos sejam verdadeiros, as emoções devem ser percebidas como são e totalmente reconhecidas pela nossa personalidade, a fim de que nossa expressão seja natural, fácil e apropriada às situações. Identificar uma emoção é diferente de suportá-la.
Na identificação, nós a reconhecemos e, a partir daí, agimos ou não. Suportar a emoção significa ignorá-la ou simplesmente tentar eliminá-la. Censurar as emoções é ilusão. Seria o mesmo que censurar a própria natureza. Habitualmente, os pais costumam repreender o filho dizendo que não deveria ter raiva ou medo. Por certo, condenam as crianças por essas emoções e as obrigam a escondê-las, porém eles não conseguem extirpá-las. Ao punirem seus filhos por estes expressarem suas emoções naturais, talvez não estejam usando o melhor método educativo. Não seria melhor ensinar-lhes do bom comportamento social, deixando que o seu modo de ser flua com naturalidade e equilíbrio, sem anular a personalidade ou torná-los submissos? Todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês emoções de raiva, quando estão impedidos de andar, pegar, brincar, ou seja, movimentar-se livremente. Verificamos também emoções de medo quando ficam sem apoio, quando se sentem abandonados ou diante de barulhos fortes. Na infância, se as emoções forem impedidas de se manifestar, irão ocasionar sérios danos no desenvolvimento psicoemocional do adulto, constituindo-se-lhe um obstáculo para atingir a autossegurança. A raiva ou medo são emoções que proporcionam um certo estado de alerta, que nos mantém despertos. Sem eles, ficamos impotentes e não conseguimos proteger nossa integridade física nem psicológica das ameaças que enfrentamos na vida. São eles que nos orientam para a defesa ou para a fuga em situações de risco. Obviamente, não estamos fazendo alusão às emoções patológicas e irracionais, mas aquelas que, naturais, são essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. Nossos sentidos são tudo o que temos para perceber os recados da vida. Contê-los seria o mesmo que destruir o elo com nossa intimidade. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciado do verdadeiro significado da vida. A repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna, limita a vitalidade e reduz a percepção. Quando reprimimos uma emoção, por certo, estaremos reprimindo muitas outras. Ao reprimirmos nossas emoções básicas, medo e raiva, certamente estaremos reprimindo também as emoções da afetividade. Infelizmente, não conseguiremos lidar com as dificuldades e encontrar soluções se perdermos o contato com as leis da natureza, aliás, criadas por Deus e que nos regem a todos. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Então, vamos complementar essas reflexões com uma palavra de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 78, Verdades e Fantasias. Para que a gente fique muito atento para as ilusões que já estão construídas na nossa mente e também nas ilusões que vêm de fora, com que a gente se depara todos os dias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria,
inventou o homem a buena dicha, a leitura de sorte, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzidia. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Aqui também cabe uma questão do Livro dos Espíritos 449. É da parte 2ª, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, a respeito da dupla vista. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Então, que cada orientação dessas possa ser um aprimoramento do estudo da nossa personalidade, para a gente ir tirando um obstáculo por vez, um obstáculo ao nosso crescimento por vez. Uma boa semana a todos.